Nós vamos falar agora sobre algo extremamente crucial para compreendermos como a nossa mente funciona e como podemos utilizar ela para os nossos objetivos, propósitos. Vamos falar sobre crenças. Para introduzirmos o assunto, vamos contar a história desse atleta extraordinário. Eu não sei se vocês sabiam, mas até 1954, logo ali, né, no século XX, na década de 50, até então ninguém havia conseguido correr uma milha, que é aproximadamente 1,6 quilômetros, em menos de 4 minutos. Durante toda a história da humanidade, nenhum ser humano foi capaz de correr uma milha em menos de 4 minutos, até maio de 1954. Acontece que o corredor inglês, o atleta inglês Roger Bannister, consegue realizar essa façanha, né? Que até então era algo inimaginável para a humanidade. Ele consegue quebrar esse recorde, ou seja, correr uma milha em menos de 4 minutos. Foi um grande feito, né? Todos os jornais, todos os noticiários falavam sobre esse feito, porque era quase um entendimento mundial de que o ser humano era incapaz de vencer esse limite. Várias pessoas, vários atletas tentaram, né? Mas Roger Bannister, afinal, em 1954, quebra o recorde e consegue vencer o limite de 4 minutos. Mas algo tão interessante quanto esse recorde é o que vem depois, né? Eu gostaria de perguntar para vocês, em 1955, ou seja, apenas um ano depois do Bannister quebrar este recorde, quantas pessoas vocês imaginam, quantos atletas vocês imaginam que quebraram esse recorde, ou seja, que correram uma milha em menos de 4 minutos? Dá um tempinho para vocês imaginarem. Lembrando que vários atletas tinham tentado, lembrando que era um recorde onde os, as autoridades do esporte na época entendiam que seria quase impossível de ser batido. Bom, em 1955, para a surpresa de muitos, outros 37 atletas conseguiram baixar o tempo, como se diz no atletismo, né? Correr uma milha em menos de 4 minutos. Mas o que aconteceu? Provavelmente não foi um treinamento diferente para os atletas, para os corredores da época. Provavelmente não foi um calçado novo, uma vez que na década de 50 nem isso deveria ter, né? Um calçado específico para grandes corredores. O que aconteceu então, né? Porque até 1954 ninguém conseguiu bater recorde, ou seja, uma milha em menos de 4 minutos. E a partir da vitória, a partir da quebra de recorde do Roger Bannister, se consegue em 55, apenas no ano seguinte, outros 37 corredores conseguiram fazer o mesmo. É porque uma crença limitante, um paradigma foi quebrado. As pessoas olhavam para o Roger Bannister e disseram, e diziam, né? Ora, se o Roger conseguiu, por que eu não consigo também? Eu estou mais ou menos tão bem preparado quanto ele, sou um corredor de ponta do atletismo, por que eu não consigo? Então, era uma limitação que existia na mente, né, e apenas na mente,
da maioria dos atletas daquela época, porque o corpo físico já estava preparado. Se não estivesse, os outros 37 atletas não conseguiriam realizar isso. E no ano posterior, quantos atletas vocês acreditam que conseguiram baixar a marca? Lembrando que, durante toda a história da humanidade, nós levamos milhares de anos, né, para corrermos uma milha em menos de 4 minutos. Para surpresa de muitos, em 1956, mais 300 atletas, 300 corredores conseguiram realizar essa marca de Roger Bannister. Até hoje ele é lembrado, sobretudo, por pessoas que buscam entender a mente humana, buscam entender o limite e as limitações da nossa mente em relação a uma crença. A crença que se tinha naquela época era: o ser humano é incapaz de correr uma milha em menos de 4 minutos. Depois que essa crença foi quebrada, depois que Roger Bannister conseguiu bater esse recorde, outros 37 corredores conseguiram no ano seguinte, e 2 anos depois, mais de 300 corredores conseguiram. Esse é o poder da crença, né? Nesse caso, estou falando de uma crença limitante, né? E é bom lembrar que tudo que fazemos na nossa vida está relacionado com as nossas crenças. Elas nos dão permissão de realizar as coisas. É como se nós colocássemos um limite ao nosso redor, né? Será que muitas vezes vocês já devem ter se perguntado, né? Eu estou com um projeto pessoal aqui, ou profissional. Será que eu consigo chegar até ali, né? Será que eu consigo ter qualidade suficiente em mim? Ou consigo agregar outras pessoas para que possam me ajudar? Será que eu consigo realizar determinado objetivo? Então, quanto mais amplo for o nosso território de crenças, mais favorável é para as nossas realizações. Eu não estou dizendo aqui que a crença é algo bom ou ruim, né? Porque tem crenças que são favoráveis, né? Nós somos feitos de crenças, né? Aquilo que crença é algo extremamente poderoso, uma convicção, né, que nos dão base para as nossas realizações. Como diria Robert Dilts, as crenças são a base das realizações pessoais de cada indivíduo. Robert Dilts é um famoso escritor norte-americano, sobretudo de neurolinguística, e é um grande conhecedor do tema crenças, né? As crenças são a base das realizações pessoais de cada indivíduo. E nós vamos tratar sobre isso, né? As crenças contaminam ou não os nossos programas mentais. E nós vamos utilizar a mentalidade criativa para podermos nos libertarmos de algumas crenças limitantes ou impulsionar os nossos objetivos através de crenças positivas. Eu gosto muito dessa frase de Henry Ford, pelo menos é atribuído a ele, né? Se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer modo, você tem toda a razão. Se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer modo, você tem toda a razão. E é isso mesmo, né? Se eu acho que eu posso ou eu acho que eu não posso, eu tenho razão. Se eu acho que eu posso, a possibilidade de eu conseguir realizar algo é muito grande. Se eu acho que aquilo ali não é para mim, a minha possibilidade de realizar algo vai diminuir bastante. Às vezes eu não vou conseguir em função de uma limitação no meu modelo de crenças.
Eu trago assim essas questões sobre crenças, né, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre esse curso. Às vezes, algumas técnicas que vocês podem ver, analisar e, obviamente, aplicar aqui, algumas dessas técnicas vocês podem pensar assim: poxa, mas será que funciona mesmo, né? Isso não está no meu limite, na minha área conhecida, na minha área de crenças. Será que é possível, né? Então, vamos ver algumas coisas que são possíveis da nossa mente realizar, né? Coisas incríveis que, se a gente não parar para pensar, a gente pensa, não, mas isso é besteira, né? Isso aí eu retirei da internet. Por exemplo, vamos ver que língua nós falamos. Se a gente trocar as letras de uma palavra, será que a gente poderia ainda ler a mensagem? Exemplo 1, estou num curso muito especial para a minha vida. Será que eu conseguiria ler essa frase aí daquela maneira que está ali, escrita? Vamos lá no exemplo 2. O que está escrito aqui? Nossa mente consegue, né? A cada hora que passa, me sinto cada vez melhor. Então, a nossa mente vai se adaptando, né? A gente consegue imaginar, a gente consegue usar a criatividade, mesmo que não exista lógica ali naquelas escritas, né? O exemplo 3. Consegue, né? Você não pode fazer ventar, mas pode ajustar as velas.